Pio XI foi eleito Papa em 1922. Dentre os cardeais, havia um pelo qual o Santo Padre tinha grande apreço e admiração em face da sua cultura e inteligência. O Papa acreditava que ele deveria ser o seu sucessor. Numa ocasião, em dezembro de 1937, Pio XI olhou para esse cardeal e disse: "Ele fará um bom Papa." O nome do cardeal era Eugenio Pacelli. Pio XII, ele foi eleito Papa logo no início do conflito mais sangrento da história, a Segunda Guerra Mundial. Entre 40 e 72 milhões de pessoas morreram, muitas delas vítimas do racismo dos nazistas. A postura de Pio XII diante do Holocausto causa divergência entre os estudiosos. Existe a chamada lenda negra, que afirma que Pio permaneceu inerte enquanto continuava a perseguição aos judeus. Acusam-no de omisso, pois não teria sido incisivo o suficiente nas suas declarações condenando abertamente o nazismo. John Cornwell, estudioso da história da igreja e autor de inúmeros livros, chama Pio de antissemita e de peão de Hitler. Outros, ao revés, entendem que o Papa foi, na verdade, frio e estratégico, que a sua postura discreta foi que garantiu a ajuda aos judeus, livrando muitos deles dos campos de concentração. Dentre esses, aponta Mark Ribblin, que defende a tese de que a forma de agir discreta de Pio visava encobrir um esquema de espionagem contra os nazistas, visando justamente enfraquecê-los. Esse vídeo, sugerido pelo Thiago Zauli, vai procurar mostrar os tempos difíceis da Segunda Guerra Mundial e a postura de um Papa com o passado ligado à Alemanha diante do nazismo. Sempre é bom lembrar que Pio XII lá serviu como núncio antes do grande conflito. O vídeo trará ainda fatos pouco conhecidos pela maioria das pessoas, como o plano dos nazistas de raptar o Papa e eleger outro para substituí-lo. Por fim, fará uma análise da personalidade fria e pragmática de um pontífice extremamente preparado, que estava na hora certa e no local certo. Graças a Deus. Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli nasceu em Roma no dia 2 de março de 1876. Estudou no Liceu Visconti. Estudou teologia na Universidade Gregoriana e filosofia na Universidade La Sapienza de Roma. Ingressou no Instituto Apollinari da Pontifícia Universidade Lateranense, onde foi diplomado em teologia, direito civil e direito canônico, sendo ordenado padre em 2 de abril de 1899. Em 1901, ingressou na Congregação dos Assuntos Eclesiásticos Extraordinários, que era a responsável pelas relações internacionais do Vaticano. 3 anos depois, foi nomeado secretário da Comissão para a Codificação do Direito Canônico. Começou a ser admirado na Cúria pela sua inteligência e cultura. Com seu prestígio aumentando, tornou-se camareiro do Papa. Em 1908, foi o representante do Vaticano no Congresso Eucarístico Internacional realizado em Londres, tendo a oportunidade de conhecer Winston Churchill, que ficou impressionado com a desenvoltura do religioso. Em 1911, representou a Santa Sé na coroação do rei George V na Inglaterra. Em 1917, foi nomeado núncio apostólico na Baviera pelo Papa Bento XV. Em virtude de sua desenvoltura em questões internacionais, ficou responsável pela política papal durante a Primeira Guerra Mundial. Tentou dissuadir a Itália de entrar na guerra. Foi um defensor das atividades católicas nos diversos países do mundo, tendo uma atividade diplomática intensa. Exerceu a nunciatura na Alemanha até dezembro de 1929, quando se tornou cardeal. Durante esse período, procurou conhecer a fundo a Igreja Católica nesse país, visitando dioceses e frequentando eventos católicos. Poucos meses depois, no início de 1930, é nomeado secretário de Estado, consolidando a sua força na Cúria. Eugênio foi ganhando a confiança do Papa Pio XI, passando a ser o seu principal colaborador. Como assessor direto do Papa, transmitia ao pontífice a sua preocupação com a ascensão de regimes totalitários como o fascismo, o nazismo e o comunismo. No dia 20 e 21 de outubro de 1934, Pacelli visitou o Brasil, ficando hospedado no Palácio do Catete. Quando dessa visita, ele foi ao Cristo Redentor. Em 1935, Pacelli foi nomeado
Cardeal Carmelém. Em 10 de fevereiro de 1939, morre o Papa Pio XI. Iniciou-se então o conclave mais curto do século XX. Surgiram como candidatos mais fortes August Holland, Carl Schurter, Eugênio Tisseren, Alfredo Ildefonso, Adeodato Giovanna Piazza, Maurílio Fossati e Eugênio Pacelli. Muitos religiosos defendiam a escolha de um papa não italiano, o que desde 1522, com a eleição de Adriano VI, não ocorria. Pacelli, por seu turno, não era considerado como o mais provável, porque era secretário de Estado e não havia precedentes recentes da eleição de alguém ocupando esse cargo. Acontece que Pacelli tinha sido sugerido pelo próprio Papa Pio XI para ser o seu sucessor, e isso contou muito no conclave. A situação do mundo, prestes a entrar na Segunda Guerra, levou os cardeais a escolherem na terceira votação um diplomata de fala mansa que adotou o nome de Pio XII. Era o dia do seu aniversário de 63 anos. O interessante do conclave é que Pio XII foi eleito na segunda votação com o número mínimo de votos possível, mas ele mesmo solicitou a nova eleição de confirmação. Daí porque, rigorosamente, a sua eleição ocorreu no terceiro escrutínio. Mesmo antes de ser papa, Pacelli já mostrava indignação com o nazismo. Pio XI atribuiu a ele a formatação da encíclica Mitteilungen des Sorge, que foi o primeiro documento oficial que condenou as violações nazistas à concordata celebrada com a Alemanha, que garantia liberdades religiosas para os alemães. Essa encíclica foi escrita em alemão para facilitar a sua compreensão e foi lida em cada púlpito da igreja alemã. Tal documento também criticava o paganismo e a ideologia nacional-socialista. Durante seu papado, Pio manteve a mesma posição, embora procurando lançar mão de toda a sua experiência diplomática durante um dos períodos mais difíceis da história. Nomeou o cardeal Luigi Maglione secretário de Estado. A ideia do Papa era lançar mão da experiência e da cultura do cardeal, que era doutor em teologia e filosofia, a fim de evitar a guerra a todo custo. Logo no início de seu pontificado, tentou conversar com os governos do Reino Unido, França, Polônia, Alemanha e Itália, a fim de conseguir uma estabilidade política internacional. Não conseguiu. Através da rádio, várias vezes pediu pela paz. Dizia que nada era perdido com a paz e tudo poderia ser perdido com a guerra. O seu último apelo ocorreu em 24 de agosto de 1939, uma semana antes do início do conflito. Já durante a guerra, Pio XII publica a sua primeira encíclica em outubro de 1939, Summi Pontificatus. Muitos falam que ele não foi firme o bastante na condenação ao nazismo. Na verdade, Pio lançou mão de uma estratégia inteligente ao ajudar judeus de maneira discreta, o que demonstrou ser extremamente eficaz. Mesmo assim, ele não se furtou de criticar a perseguição. Na noite de Natal de 1942, foi duro ao falar do sofrimento que estava sendo imposto a filhos de Deus. Grande parte dos historiadores lembram que durante a Segunda Guerra Mundial, protestos mais veementes do que o do Papa tiveram efeitos opostos aos desejados. Na Holanda, por exemplo, onde os bispos católicos foram opositores explícitos ao nazismo, houve um aumento na perseguição dos judeus. Cerca de 80% deles foram deportados para campos de extermínio. Em 10 de setembro de 1943, os nazistas invadiram Roma. Em 10 de setembro de 1943, os nazistas invadiram Roma. O Papa determinou que os religiosos concentrassem esforços para proteger os judeus.
Também mandou conceder a cidadania do Vaticano a entre 800 mil e 1.500.000 pessoas. Ao todo, a Santa Sé acolheu aproximadamente 1.500.000 perseguidos. 155 conventos e mosteiros em Roma deram asilo a aproximadamente 5.000 judeus. Até mesmo a residência de verão do Papa foi utilizada para refugiar cerca de 3.000 pessoas. Outros prédios vinculados à igreja foram também utilizados, como, por exemplo, a Universidade Gregoriana e o Pontifício Instituto Bíblico. Padres, monges, freiras, cardeais e bispos italianos, sob a orientação de Pio XII, salvaram milhares de vidas. O agir discreto de Pio começou a chamar a atenção de Hitler. No início, o Führer tolerava o Papa porque achava que ele não estava se intrometendo muito na questão judaica. Com o passar do tempo, notícias sobre as ações da igreja chegaram à Alemanha, o que fez Hitler simplesmente cogitar o sequestro de Pio XII em 1944. O comando alemão começou a sentir que a oposição do Papa ao nazismo estava ficando cada vez mais evidente ao povo em geral e temia que isso pudesse aumentar a oposição à Alemanha, não só na Itália, mas em todo o mundo cristão. O general Karl Otto Wolff, da SS, recebeu pessoalmente a ordem para transferir o Papa, juntamente com a Cúria, para que ele não caísse nas mãos dos aliados e exercesse sua influência política. Tal sequestro deveria ocorrer em maio de 1944, quando o oficial seria recebido pelo pontífice. O Papa deveria ser levado ao castelo de Liechtenstein, em Wattenberg. Acontece que o general era contra o plano de Hitler e advertiu o pontífice, não cumprindo as ordens. Pio XII disse a assessores imediatos que, caso fosse capturado, isso ensejaria a sua renúncia. A Cúria deveria fugir para Portugal e lá eleger um novo Papa. Tal sequestro, entretanto, nunca ocorreu graças à postura lúcida do general Otto. Enquanto esperava o que iria acontecer consigo, Pio XII continuou no trabalho de salvar judeus. A determinação de Hitler para que os italianos colaborassem com a deportação foi descumprida pelo povo. Isso fez com que, enquanto mais de 70% dos judeus europeus fossem enviados para campos de concentração, apenas 20% dos que moravam na Itália tivessem esse mesmo destino. A conduta corajosa de Pio foi determinante para o fracasso do plano dos nazistas. Em 29 de novembro de 1945, após a sua libertação, 80 sobreviventes dos campos de concentração foram pessoalmente agradecer a Pio XII. Embora alguns historiadores insistam em criticar a postura de Pio XII na Segunda Guerra Mundial, a verdade é que o seu silêncio, durante os primeiros anos do conflito, foi necessário para salvar inumeráveis vidas humanas. Criticar de maneira aberta o nazismo não era efetivo, porque não iria demover Hitler e o seu forte exército dos seus objetivos, e as palavras do Papa não chegariam aos alemães em face da censura. Além do mais, ensejaria perseguição aos religiosos alemães, o que dificultaria ainda mais a utilização de rotas de fuga. A ajuda discreta também foi a estratégia da Cruz Vermelha Internacional, de algumas organizações judaicas e de pessoas físicas que ajudaram os judeus. Segundo o historiador judeu Pinchas Lapide, Pio XII seria responsável pela salvação de entre 700 mil e 850 mil judeus. Em 23 de dezembro de 1940, na revista Time, Albert Einstein afirmou: somente a igreja ousou opor-se à campanha de Hitler de suprimir a verdade. Nunca tive um interesse especial pela igreja antes, mas agora sinto grande afeto e admiração. Pio XII faleceu em 9 de outubro de 1958, após 19 anos de pontificado. Acabou sendo proclamado venerável em 2009. Foi corajoso ao se contrapor ao nazismo, mas também foi estratégico ao agir de maneira discreta e eficaz. Talvez alguns historiadores, como Cornwell, tenham, em face de um certo silêncio do Papa, interpretado equivocadamente a sua conduta como omissa. Estão errados. Pio XII foi um dos melhores papas de todos os tempos, e essa posição já foi externada em vídeo publicado anteriormente nesse canal. É isso aí, pessoal. Valeu!